Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a escritora, jornalista e artista plástica Débora Dornelas é autora desse livro aqui, Por Cima do Mar, um romance que se passa no Brasil e na África. A protagonista da história é uma mulher negra que, ao falar, dá voz a muitas outras mulheres e também aos homens. Não tem como ler o livro de Débora e não se sentir parte da história contada por ela. Débora, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Eu que agradeço. Eu começo perguntando então pela protagonista, pela Lígia Vitalina, né? Essa mulher existe? Ela existe, mas ela não é, essa mulher não é baseada em nenhuma mulher. Ela, na verdade, representa muitas mulheres brasileiras, né? Ela é uma espécie de síntese de algumas mulheres, mas principalmente das mulheres negras da periferia. Ela é uma mulher negra da periferia do Distrito Federal. Mas ela não é baseada em nenhuma pessoa que eu tenha conhecido, é uma personagem ficcional mesmo, porque quem lê o livro, eu li muito rapidamente o livro, porque a personagem, né, ela cativa você, parece que está vendo uma pessoa aqui na sua frente, né? Ah, assim, que bom. Eu quero conhecer essa mulher, quem é essa mulher? Né? Você trabalhou, falou muito de Brasília, né, periferia de Brasília principalmente, mas também da parte central da cidade, e falou também da África, né? De Angola, para onde a personagem depois, para onde ela vai passar uma parte da vida dela. Como é que é trabalhar dois ambientes geográficos diferentes na mesma obra? Foi um desafio, né? Porque Brasília para mim é uma coisa orgânica, né? Porque eu sou criada aqui, conheço bem a cidade. Apesar de que a Lígia Vitalina é uma personagem ceilandense, né? Ela não é do plano piloto. Então o olhar dela para o plano piloto é um olhar de fora para dentro. E eu, como sou uma pessoa do plano piloto, tenho um olhar de dentro para fora. Mas eu tive que fazer um exercício de me colocar no lugar de uma pessoa que está olhando de fora, né? E a parte de Angola, na verdade, foi quase uma coisa natural, porque esse romance nasceu de um conto, e no conto ela já ia para Angola. Esse conto é muito antigo, deve ter, sei lá, uns 7, 8 anos que eu escrevi. E depois ele foi o germe do romance e ela já tinha uma história dela com Angola, porque eu tenho uma ligação com Angola. Então a personagem nasceu primeiro. Nasceu primeiro. Depois nasceu ela a nasceu história. já com bastantes características que ela tem, que ela manteve. Mas ela era mais melancólica, ela não era tão aguerrida, ela foi ganhando um monte de características ao longo da escrita do romance, sabe? Ela foi ficando uma personagem mais rica. Ela era muito mais deprimida, talvez, quase mártir, assim, e eu não quis deixá-la com essas cores, né? Eu preferi fazer uma personagem mais forte, que pegasse a rédea da sua vida, né? E essa história de Angola foi uma espécie de maneira de fazer ela retornar para a história da família materna dela, né? Que é uma família de angolanos, né? Até onde se sabe, porque ela é negra, a família da mãe é toda negra, a família do pai não, o pai é um candango cearense branco, ou caboclo, né? Mas a mãe era uma mãe negra e filha, neta, bisneta de negros, provavelmente vindos da Angola. Então, de certa forma, ela faz o caminho Ela faz um contrário. caminho de volta, é uma espécie de viagem de retorno, né? Mas é uma viagem de retorno que ela faz sem saber que está fazendo, porque, na verdade, ela conhece uma pessoa, que vem a se tornar marido dela depois, e eles se apaixonam e ela vai para Angola para estar com ele. E lá ela encontra pedaços das suas raízes, né? Falar nisso, a Lígia Vitalina, né? Lígia, toda que a gente fala Lígia, outra hora fala Vitalina, ela é a primeira mulher, a primeira pessoa da família dela a entrar na universidade. Aliás, ela é a primeira em um monte de coisas, né? De certa forma, você criou uma personagem que é um pouco retrato dessa nova mulher brasileira hoje que está querendo se colocar mais, querendo, né, enfrentar a vida e se colocar no mercado. Acho que principalmente uma mulher negra brasileira, porque Sim, ela é uma negra brasileira que estudou num momento da história do Brasil em que não havia as cotas ainda, né? Ela teve uma trajetória muito difícil para ascender socialmente e para ter
acesso ao estudo, a coisas que ela valorizava, porque a família dela é uma família de pessoas muito humildes. O pai era pedreiro, a mãe Foi um candango, né? Candango, o pai dela é candango, veio para Brasília em 59, a mãe é uma mineira cozinheira e a tia é babá e empregada doméstica. Então ela não se identificava com esses papéis, ela não aceita esses papéis. Então ela vai atrás. Hoje em dia, em 2018, a gente tem visto muito isso acontecer, mas no ano em que ela entra na UNB, que é 87, o confronto que ela tem com aquela classe social nova, onde ela vai circular com os brancos do plano piloto, ela é uma negra da Ceilândia, é um confronto violento, na verdade é um encontro violento, mas ela abre caminho, né? Ela desbrava isso, né? E depois isso é transportado para a África, né? E na África, na verdade, ela reencontra a ambiência familiar que ela tinha perdido, porque quando ela vai para a África, ela já não tem mais pai, nem mãe, nem tia, ela está órfã, né? Perdeu as raízes. Perdeu as raízes e aí ela vai reencontrar a família do marido com a qual ela se identifica muito. Então é quase como se fosse voltar para o ninho, né? Uma coisa parecida com isso, né? Débora, você também fala no seu livro, em vários momentos, aqui a questão da violência urbana. É um tema muito marcante e recorrente no seu livro, né? Mas, ao mesmo tempo, não é um livro assim pesado, não é um livro que você, né, lê com muita dor. Eu imagino que você lançou mão de algumas técnicas para tratar desse tema de forma mais leve. A poesia, por exemplo, eu sei que você também é poeta, escreve, né? Como é que você trouxe a poesia para temas assim tão duros? Como é que foi isso? Na verdade, quando eu comecei a escrever, eu sou uma pessoa uma escritora muito, vamos dizer, a poesia para mim é orgânica. Então, eu escrevo poesia há muito tempo, mesmo que não fosse boa poesia, mas eu escrevo há muito tempo. Então, quando eu comecei a escrever narrativa, eu percebi que a poesia contaminava a minha narrativa o tempo todo. Então, eu caía na prosa poética com muita facilidade. Era uma espécie de zona de conforto, assim. Isso é bom, porque essa separação que existe aí, poesia, prosa, é um pouco artificial, porque você né? pode narrar coisas num poema. Claro. Então, eu comecei a trazer a poesia para dentro e depois eu descobri que a Lígia podia ser poeta. Ela não tem uma história de poeta, ela não estudou literatura nem nada, ela é só uma leitora e uma historiadora. Mas ela gosta de escrever, porque escrever para ela é uma maneira dela se curar de algumas coisas, é quase uma terapia, ela vai fazendo isso ao longo da vida, mas ela começa a escrever poesia. E os momentos mais tensos do livro, quando ela tem que narrar uma coisa muito violenta da história dela, ela que está contando, são memórias, né? Ela está reunindo memórias. Não, o livro se passa na primeira pessoa, né? Só para explicar para o telespectador. É ela que está contando, né? Ela resolve reunir essas lembranças, que são lembranças da vida toda dela. Ela está, num momento em Angola, parada, porque precisa fazer um repouso, e ela aproveita esse repouso para escrever. É isso. E aí ela vai atrás da poesia. A poesia que salva é um refrigério, porque ela corre para a poesia quando ela não consegue contar as coisas violentas que acontecem com ela, que não são poucas. Então ela vai e ela olha para o meio onde ela vive, é um meio violento, né? Periferia, muita criminalidade, o Estado é ausente, aquelas coisas que a gente já sabe. Então ela vai e faz a poesia é o lugar onde ela consegue contar sem precisar narrar. Entendeu? E aí eu usei esse recurso porque eu acho que é um recurso meu. Esse é um recurso meu que eu emprestei para ela. Você emprestou para ela. Por falar em poesia, já que estamos falando em poesia, tem uma personagem aqui real no livro, que é a Cássia Eller. Né? Fala um pouquinho para a gente da Cássia Eller. Por que a Cássia Eller entrou no seu livro? Ela entrou no livro porque esse show que aconteceu no Gran Circular foi uma ideia que eu tive. Eu estava nesse show. Então eu tive um impacto quando eu a vi cantar. Eu já conhecia, mas eu não conhecia ela cantando com o repertório dela, com uma banda, sem dividir o palco com outro cantor. E quando eu pensei como é que vai ser a história da Lígia Vitalina com o plano piloto, ela tem que ter uma história com o plano piloto. Ela não era uma pessoa que vinha muito aqui, ela vinha ao UNB e voltava para a Ceilândia. E aí um dia, ela, depois que já tinha acontecido alguma coisa muito séria com ela resolve ceder a melhor amiga dela e vir a um show. E ela leva um susto com aquilo. Então, na verdade, aquilo foi uma maneira de mostrar um pouco da Brasília dos anos 80. A intenção foi essa. E a Cássia Eller é uma das pessoas, uma pessoa com quem eu tive bastante amizade, conheci de perto. Então, era uma coisa que eu podia falar como testemunha mesmo, né? Então, a geração da gente que viveu aqueles anos 80 ali, com tudo o que aconteceu, né?
sabe a importância que tem a Cássia e outras, né? Eu pensei na Cássia por causa justamente de eu ter facilidade para falar dela. A Cássia, né, simboliza aquele momento. Né? Simboliza. E a Lígia depois tem uma continuação, né? Ela tem aquele dia do show, depois acontecem coisas lá na frente e ela tem uma relação não chega a ficar amiga da Cássia, mas tem uma relação que se estende. Que se estende. Na verdade, foi uma maneira de mostrar um pouco Brasília dos anos 80, né? A ideia foi essa. Débora, uma coisa que chama a atenção no seu livro são os desenhos, desde a capa até as ilustrações aqui internas, né? E aí a gente descobre, quem vai ver o livro, que os desenhos são seus. Quer dizer, além de ser poeta, de ser romancista, você também desenha, artista plástica, né? Como é que é o seu método? Enquanto você escreve, você também desenha, pinta, ou você termina o seu livro e depois você parte para pensar na ilustração? Como é que é? Então, esse é o primeiro livro que eu ilustro, né? Então, eu fiz assim, o livro estava pronto, já estava na diagramação, ela separou todas as páginas que iam ser ilustradas e eu fui produzindo as ilustrações e mandando para ela. Então, as ilustrações acabaram ficando todas figurativas, mas assim, um detalhe de uma cena. Na verdade, elas dialogam um pouco com alguma coisa que está naquele pedaço do livro, naquela seção. São 15 e elas vão abrindo, cada uma abre uma seção. Então, isso aconteceu assim, de uma outra vez pode acontecer de uma outra maneira, né? E eu acabei tentando deixá-las com uma unidade estética, porque eu desenho é digital meu desenho, eu desenho num aplicativo de iPad, e não tem assim, eu não fico fazendo as coisas fisicamente, é tudo digital. E depois muita coisa inclusive eu imprimi, vendi, eu não sei nem se eu posso me chamar de artista plástica, mas eu faço isso, e desde 2013, é uma coisa recente, mas eu faço muito, e eu descanso da escrita desenhando, é o contrário. Eu descanso a minha cabeça, porque é muito diferente, é outro chip, sabe? Você não fica querendo construir frase, é mais... tem menos compromisso, vamos dizer assim. Mas nesse livro eu tive que ter compromisso. Então aí foi um desafio para mim. Foi bem difícil, mas acho que eu consegui pelo menos fazer um resultado que me satisfizesse, sabe? Que bom. Débora, para encerrar a entrevista, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência dessa revista aqui do Martelinho de Ouro, do coletivo literário Martelinho de Ouro, que é de São Paulo, né? Estou vendo aqui a revista com vários autores e autoras, né? Como é que é essa experiência de fazer uma revista literária com um coletivo lá em São Paulo? E de onde é que surgiu essa ideia? Fala para a gente rapidamente aí. Então, o Martelinho de Ouro existe desde 2013, é um coletivo literário, a gente publica todo ano. Então, nós publicamos já 4 coletâneas de contos. Essa revista é nosso terceiro fanzine. Esse especificamente a gente lançou, a gente na verdade pegou o mote da Hilda Ilst, Sóis e Sombras. Que era o tema da Flip, que era o tema da Flip de 2018, e a gente levou isso para lançar na Flip, lançamos lá. Mas vamos continuar trabalhando. A ideia é que a gente faça uma revistinha dessa de vez em quando. Não fazer livro todos os anos, deixar para fazer livro quando já tiver mais coisa. E fazer sempre uma revista para não deixar de publicar, porque também é o jeito da gente produzir, né? O Martelinho é um coletivo que a gente lê os textos umas para as outras e a gente martela o texto das letras. O nome Martelinho, então é por isso, né? A gente desamassa, a gente tira um arranhão, então o nome surgiu daí. E é muito legal você trabalhar assim, porque você tem sempre interlocutor para tudo que você faz, né? E aí o Martelinho já está com 5 anos de vida aí, né? Muito legal. É muito legal. Débora Dornelas, aqui é autora do Por Cima do Mar e também do coletivo Coletivo Literário Martelinho de Ouro de São Paulo. Débora, muito obrigado por vir ao Casa das Palavras. Eu que agradeço. E sucesso aí na divulgação do Por Cima do Mar. Obrigada. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com mais uma entrevista para o Casa das Palavras. Mas antes, veja o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Eu indico o livro de Weston, Drill Weston, O Cérebro Político, o Papel das Emoções na Política, principalmente nas eleições. Nós acabamos de passar por um evento eleitoral basicamente de emoção, forte e radical, de um lado ou de outro. Esse livro ele foi prefaciado, inclusive, pelo ex-ministro José Eduardo Cardoso. E ele disse que esse livro mudou a vida dele, mas não mudou só a vida dele. Esse livro tem como base um livro anterior que diz O Erro de Descartes. Descartes foi aquele filósofo famoso que disse, penso, logo existo. Não é uma coisa levando a outra. Nós somos um só. Nós somos um todo que age por razão e por emoção.
Mas na hora da eleição vence a emoção. Eu li o livro Como Eu Era Antes de Você, da autora Jojo Moyes. É um romance onde conta a história de um jovem muito rico que sofre um acidente e fica tetraplégico, numa cadeira de roda, mexendo apenas com os olhos. E aí passa por ele várias cuidadoras e uma delas, ele se apaixona por ela e ela por ele, mas ele já tinha optado pela eutanásia. Então é um livro que mexe muito com a gente nos dias de hoje, mesmo quem tem muito dinheiro, de repente ele encontra uma pessoa, uma cuidadora muito pobre e ali renasce o amor, a esperança. Nós bem sabemos que a vida é essencialmente tragédia, embora existam os palhaços, os humoristas e os comediantes, mas estes, com certeza, existem apenas para nos dar algum momento de distração diante dessa imensa tragédia humana em que nós estamos mergulhados. Nos contos, na poesia enxuta que vem produzindo ao longo de toda a sua trajetória, Emanuel Medeiros Vieira tem como substrato do seu trabalho a tragédia, basicamente. A tragédia. E é através dela que ele se revelou um escritor de múltiplas possibilidades e que foi elogiado por grandes nomes da literatura brasileira, como a gente vai ver ao longo dessa entrevista especial do Casa das Palavras. Eu gostaria, antes de mandar, de agradecer ao Emanuel pela gentileza de nos receber e nos dar o prazer dessa conversa. Eu agradeço, inclusive pelo caráter que você colocou, pelo caráter que eu acho que a gente não pode perder, que é o caráter do diálogo, da conversação olho no olho. Nem tudo é fake news. Eu acho que tudo pode ser verdade, pode ser esperança mesmo na tragédia. Alguém perguntou para o outro, por que a gente faz arte? E alguém respondeu, porque a vida só não basta. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart. Foi quem disse isso. Você uma vez disse, escrevemos para perdurar, para vencer a poeira do tempo, para despistar a morte, para regar nossos fantasmas e obsessões, para nos comunicar. Você continua com essa mesma convicção, Sim, Manuel? Eu acredito que no tempo que nos é dado, mesmo com as dificuldades do próprio tempo das nossas vidas, eu sempre acredito que é possível fazer. Lembro de Gramsci que dizia, é preciso manter o pessimismo da inteligência e o otimismo da vontade. Eu acredito que no ato, não estou dizendo só de escrever, pode ser de filmar, de pintar, de fazer uma escultura, de desenhar, pode ser uma cozinheira na cozinha, pode ser um jardineiro, um bom servidor público. Eu acho que a gente pode deixar alguma coisa de pleno, de inteiro. Manuel, deixa eu ler um poema curto seu, do livro Inventário da Travessia, que se chama O Gosto do Beijo. Só quando perdemos sabemos o quanto nos falta. Só se reconhece o gosto do beijo quando é cinza, pétala ao vento. Valoriza-se o úmido abraço quando ele não é mais. Resta-nos a memória. É sempre findo esse amor. Quando eu falei que você dá uma dimensão trágica a tudo que escreve, eu me referi a esse tipo de produção poética e que também está nos seus contos. De onde vem essa tragédia, no melhor sentido da palavra, Sim. que permeia toda a sua produção literária? Sim. É muito interessante a sua pergunta. Eu li, eu não vi traço de humor na tua poesia. Não. Na prosa ainda tem um pouco, mas na poesia prosa, não tem na nada. poesia não. É que muitas vezes eu vejo na condição humana, não só na poesia,
que se valoriza quando se perde. Falando com português muito claro, não nem literário, né? Então, eu sei que tem essa dimensão trágica no sentido de que, muitas vezes, o gosto do beijo é percebido depois do beijo, que muitas vezes a gente não valoriza o instante. Eu acredito, se eu fosse aí mais romântico no poema, que o ideal seria que um instante, vamos supor, esse instante que todos nós estamos compartilhando aqui, que o instante se convertesse em sempre. Manuel, você na prosa se dedicou muitas crônicas aos contos, e me chamou muita atenção Longa Vida, Capitão. Eu gostei muito. História de Mares. E em Longa Vida, Capitão, você retrata um capitão, uma figura que mora ali no cais, e que se convive lá com as prostitutas, com os marinheiros, etc. Já é velho, tanto barrigudo, né, pobre, etc. Mas sempre com aquele sonho de aventuras. Ele só pensa em aventuras e tal, e buscar o tesouro. E ele acredita. E tal, não sei o quê, e ele acreditando nisso até o final. E aí, em determinado momento, você diz que a frase dele, a frase predileta dele, agora nada mais tem importância. E insistindo na sua frase predileta, aí o capitão diz: a aventura acabou no mundo. O capitão é você, e você acredita mesmo que a aventura acabou no mundo? É uma boa pergunta. O capitão, o que é utopia? Até o Eduardo Galeano falava, dá 2 passos à frente, a utopia é a esperança, a distopia não é a esperança. Eu tenho ali, eu acho o seguinte, a gente sempre, quando o Flaubert disse que Madame Bovary era ele, a personagem, eu acho que a gente, quando escreve, pega material de tudo. Pode ser da tua mãe, da tua mulher, dos teus amigos. E também, eu acho praticamente impossível alguém não pegar alguma coisa da sua subjetividade, de si mesmo. Eu acho que o capitão tem muito, porque, apesar de tudo que eu vi no mundo, e não vi muita coisa também, só coisas boas, né? Eu acredito ainda na utopia. Ou como o Dostoiévski diz, eu acho que em Os Demônios, se eu não me engano, que muitos discordam dele, quer dizer que vocês podem discordar também, diante das guerras, ele diz, o amor poderá salvar o mundo, e pergunta, onde que nós perdemos a gênese do amor? Por que nós estamos fazendo tanta guerra? Por que a gente se mata tanto? Onde que perdemos essa gênese, essa origem? O que houve conosco que desse errado assim, das pessoas se matando por dinheiro, se matando? Eu não vejo uma época da humanidade sem guerra, mas ainda, para não parecer uma visão pessimista do mundo, eu posso dizer que se alguma coisa, talvez de maneira franciscana, eu diria que se alguma coisa pode salvar o mundo é o amor. Amor como sentido de doação, partilha e de acreditar, né? Não no sentido vulgar de que tudo vira uma coisa novelesca. Pois é, você está sempre voltando à palavra partilha, você está sempre voltando à palavra doação. Porque no fundo talvez seja uma isso raiz... o tempo inteiro, né? É uma preocupação permanente. Porque talvez pela a formação do meu pai e da minha mãe, que é uma de raiz cristã, eu estudei com os jesuítas. Deixa eu citar uma outra coisa que eu acho que lhe envaidece muito. Você foi recentemente indicado como candidato ao Prêmio Nobel da Literatura. Olha que coisa, em 2018. Uma entidade americana, e foi até engraçado que meu compadre Paulão, que é colega nosso na Câmara, um aposentado também, ele veio com um amigo, Will, e contou, e eu pensei que fosse pegadinha, né? Você achou que era uma brincadeira? Não, era uma brincadeira. E tinha pessoas que eu soube que ficaram irritadas. O que ele pensa que é? Mas, puxa, aí eu disse, olha, tem gente muito maior do que eu, mas não fui eu que me indicou.
né? Não fui eu. Dá a impressão que eu fui nos Estados Unidos, pessoal, Fui lá indique o pedir. Emanuel. Agora, como é, Emanuel, que você, com sua modéstia, você diz que não é merecedor. Em compensação, eu abro aqui a orelha desse livro, 22 Contos Escolhidos, e aqui encontro uma lista de grandes escritores que te referenciam muito, muito, muito bem, a começar de Carlos Drummond de Andrade, Otto Maria Carpo, que você acabou de citar, Afrânio Coutinho, não é? Antônio Olinto, Hélio Pólvora, Caio Fernando Abreu, Moacir Sclia, Sim. lá do Rio Grande do Sul, Assis Brasil também, outro gaúcho maravilhoso, e por aí vai, Flávio Aguiar, Carlos Apple, Rubem Mauro Machado, Jorge de Sá, Flávio Cardoso, por aí vai, até os nossos aqui mais próximos, Ronaldo Cagiano, Lourenço Casarré, outro Lourenço Casarré, que é um querido também. Uma pessoa tão querida. Santiago No. Santiago No e o Anderson Bagorta, que é um senhor, um poeta. Mas a literatura nos salva, Emanuel? Se a literatura não nos salva, eu respondo com máxima convicção do meu coração. A literatura pode nos tornar mais humanos e melhores. Emanuel, foi um prazer recebê-lo no Casa das Palavras. Muito obrigado pela sua participação. E o nosso programa termina por aqui. Escreva para a gente, anote aí o nosso e-mail, casadaspalavras, tudo junto, @câmara.leg.br, ou então ligue para 0800 619 619, ligação gratuita, é claro. E se você quiser ver ou rever este e outros programas, você pode entrar no nosso endereço eletrônico www.câmara.leg.br/Casa das Palavras, tudo junto. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, boas leituras e até a próxima.